Tudo começou no silêncio. Não o silêncio de um quarto vazio, mas aquele silêncio que toma conta da alma quando as vozes do mundo não fazem mais sentido, quando os conselhos não acalmam, quando os abraços não curam, quando as respostas não chegam. Foi nesse silêncio profundo, quase insuportável, que percebi que carregava o peso de uma vida que já não fazia sentido do meu jeito. Eu tentava controlar tudo, as pessoas, as situações, os caminhos, os tempos. Tentava prever o amanhã, resolver o ontem e sobreviver ao hoje. Mas quanto mais eu apertava as mãos, mais tudo escorria entre os dedos. E foi ali, nesse caos disfarçado de controle, que Deus me encontrou. Não com trovões, não com exigências, mas com uma voz firme e suave que dizia: entrega tudo. E eu resisti, porque entregar significava confiar. E confiar, para mim, era sinônimo de perder. Mas a verdade é que eu já estava perdendo tudo tentando segurar. Minha paz, minha saúde, minha identidade. A cada tentativa de manter o controle, eu me afastava mais do propósito. Eu orava, mas não ouvia. Eu pedia, mas não obedecia. Eu dizia: Senhor, faça a tua vontade, mas no fundo torcia para que fosse a minha, até que a vida me levou ao limite. E no limite não havia mais máscaras, nem forças, nem argumentos. Só restava a verdade. E a verdade é que eu precisava de Deus, não como uma ideia, não como um consolo, mas como meu único sustento. Foi então que eu fiz o que parecia impossível: abri mão. Não por covardia, mas por fé. Não porque desisti, mas porque entendi que lutar contra a vontade de Deus é perder tempo, é perder vida, é perder a si mesmo. E naquele momento em que tudo dentro de mim parecia vazio, algo novo começou. Não vi anjos, não ouvi vozes do céu, mas senti paz. E aquela paz não vinha do que estava acontecendo fora, mas do que começava a ser restaurado dentro. A maior mudança da minha vida não foi um milagre visível, não foi uma conquista material, não foi um rompimento com o mundo, foi uma rendição. E nessa rendição, o Espírito Santo começou a me ensinar a viver de um novo jeito, um jeito em que a força está na entrega, em que a direção vem do alto, em que Jesus não é apenas uma esperança, mas o centro de tudo. Quando entreguei tudo a Deus, descobri que não estava perdendo o controle. Eu estava, enfim, colocando tudo nas mãos certas. Existe um momento em que todas as certezas que sustentamos começam a tremer. E por mais que tentemos segurar as estruturas, uma parte de nós entende: chegou a hora de parar de lutar contra o que é mais forte do que a nossa própria vontade. Foi nesse ponto, entre o medo de soltar e a dor de continuar insistindo, que comecei a perceber o quanto minha vida estava sendo construída sobre areia movediça. Cada plano que falhava, cada relação que se rompia, cada porta que se fechava, pareciam pequenos colapsos isolados. Mas olhando com mais profundidade, era como se o próprio Deus estivesse tentando me mostrar que aquele não era mais o caminho. E mesmo assim, eu teimava, porque o orgulho grita. Ele diz: você consegue sozinho, você já chegou até aqui, não desista agora. Mas a fé sussurra com doçura: entrega, só entrega. Eu passei anos tentando provar que era forte, que dava conta, que podia administrar tudo, meu futuro, meus sentimentos, minhas perdas, mas enquanto fingia essa força diante dos outros, por dentro eu afundava. E a dor que mais doía não era a dor da vida, era a dor de saber que estava longe de mim mesmo, longe do que fui criado para ser, e mais do que isso, longe de Deus. O mais assustador é que eu continuava orando, indo à igreja, falando sobre fé, mas meu coração estava dividido. Dizia com os lábios que confiava em Deus, mas no fundo não deixava Ele tocar nas partes mais frágeis da minha alma. Tinha medo do que Ele encontraria, tinha medo do que Ele pediria e, principalmente, tinha medo de perder o pouco que achava que controlava.
Mas nada é mais perigoso do que viver metade entregue e metade resistente. Isso cria um conflito interno insuportável, porque o Espírito Santo nos chama com amor, mas também nos confronta com verdade. E a verdade é que, por mais que a gente tente se esconder, cedo ou tarde a dor nos alcança. E não como punição, mas como alerta, como um sinal dizendo: já deu, chegou a hora de soltar. Foi num dia comum, sem nenhum evento extraordinário, que tudo dentro de mim cedeu. Eu não estava mais disposto a lutar contra Deus, não porque perdi as forças, mas porque entendi que esse era o único jeito de reencontrá-las. Me ajoelhei, e naquela oração que começou tímida, rasgada, embargada, algo novo nasceu. Não pedi vitórias, não pedi riquezas, não pedi respostas, apenas disse: Deus, toma tudo. O que sou, o que tenho, o que penso que preciso, o que sonho em conquistar. Leva tudo que não é teu, restaura tudo o que ainda pode viver e me dá coragem para não voltar atrás. Chorar ali foi inevitável, mas foi um choro diferente, não de derrota, foi um choro de alívio, como se depois de tanto tempo eu tivesse finalmente baixado as armas, como se dissesse a mim mesmo: você não precisa mais fingir. Você pode ser fraco, porque em Deus a sua fraqueza é força. Você pode não saber o que fazer, porque Deus sabe. Você pode ter perdido o controle, porque agora Ele tem o domínio. E naquele instante, tudo começou a mudar. Não ao redor, mas dentro. Uma paz sem explicação tomou conta. E era como se uma voz suave dissesse: agora sim, posso cuidar de você. Logo após aquela entrega sincera, comecei a perceber que nem sempre Deus muda as circunstâncias de imediato, mas muda algo muito mais importante: a nossa perspectiva. Antes, eu via tudo como um campo de batalha. Pessoas como ameaças, desafios como castigos, portas fechadas como derrotas. Mas à medida que o Espírito Santo começou a habitar de verdade em mim, meus olhos espirituais começaram a se abrir. E o que antes me afligia, agora começava a fazer sentido. Eu entendia que nem tudo que dói é ruim, e nem tudo que parece vitória é bênção. Às vezes, Deus permite que coisas que amamos se quebrem, apenas para nos mostrar que aquilo nunca foi a base onde deveríamos ter construído nossa vida. A maior mudança que Deus começou a operar foi interna. Ele começou a limpar a casa. Mexeu em áreas que eu escondia até de mim mesmo. Medos antigos, traumas que eu fingia ter superado, crenças erradas sobre quem eu era, sobre quem Ele é. E sim, doeu. Mas foi uma dor santa, porque era a dor de ser curado. Eu me via chorando em momentos que antes eu suportava no automático. Me via orando de verdade, com palavras simples, mas vindas da alma. Me via querendo ouvir e não apenas falar. Me vi desejando mais a presença de Deus do que qualquer outra coisa. E isso foi assustador e libertador ao mesmo tempo. Porque pela primeira vez na vida eu não estava tentando merecer nada. Eu só queria estar perto. Só queria estar onde Ele estivesse. Não importava mais se eu teria respostas rápidas, bênçãos visíveis ou conquistas celebradas. Importava apenas que eu estava sendo restaurado por dentro, que a ansiedade já não gritava como antes, que o medo já não me dominava, que o orgulho estava sendo dissolvido. E ali, no secreto, começou um relacionamento real. Um relacionamento que não dependia de plateias, de elogios, de aprovação, mas de entrega diária, de rendição constante, de intimidade verdadeira. Comecei a entender o que Jesus quis dizer quando falou sobre negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Porque esse caminho não é sobre perder tudo o que temos, mas sobre abrir mão daquilo que nos impede de sermos quem realmente somos nele. E quanto mais eu soltava, mais livre eu me tornava. Livre das expectativas dos outros. Livre da cobrança interna de ter que dar conta de tudo. Livre da comparação. Livre da necessidade de controlar.
Porque quando você entrega tudo a Deus, você entende que não há plano mais perfeito do que o que Ele já escreveu. E isso traz descanso. Não foi mágico, não foi rápido, mas foi verdadeiro. Em cada oração simples, em cada lágrima sincera, em cada versículo que saltava da Bíblia como se tivesse sido escrito para mim. Em cada madrugada em que eu sentia a presença dele me envolvendo, sem precisar dizer uma palavra. E foi assim que percebi. A maior mudança da minha vida não foi uma mudança de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque quando Deus muda o coração, tudo muda com ele. As decisões mudam, as palavras mudam, as prioridades mudam, até os caminhos mudam. E mesmo quando nada ao redor parece diferente, há uma certeza dentro da alma. Eu não estou mais sozinho. Entregar tudo a Deus não significa que as dores desaparecem, mas sim que elas ganham um novo sentido. Antes, cada ferida era uma sentença. Cada decepção, um sinal de abandono. Cada perda, um vazio irreparável. Mas agora, tudo o que me feria passou a ser redirecionado pelas mãos do próprio Criador. Passei a enxergar que o que parecia o fim era, na verdade, o início de algo que só Ele poderia construir. As lágrimas não cessaram de uma vez, mas cada lágrima passou a regar um novo entendimento. Era como se o Espírito Santo estivesse reconstruindo com paciência e firmeza tudo o que em mim havia sido distorcido pelo medo, pela pressa e pela carência de amor verdadeiro. Os dias continuavam com suas lutas, mas o que mudou foi a maneira como eu os enfrentava. Antes tudo era guerra, agora era entrega. A diferença entre lutar no braço e descansar no espírito é imensurável. E descansar não é desistir, é confiar, é agir sob direção e não mais por desespero. É saber que há um tempo para tudo e que os atrasos humanos não impedem os propósitos divinos. Em Deus, até os desvios se tornam atalhos de graça. E esse entendimento me levou a um lugar de profundidade que eu nunca tinha conhecido. Um lugar onde a fé não era mais uma ideia bonita, mas uma âncora que me mantinha firme quando os ventos da vida tentavam me arrastar. Comecei a enxergar que minhas maiores dores vinham, na verdade, da minha resistência. Deus não quer me machucar, Ele quer me libertar. Mas a liberdade tem um preço, abrir mão do controle. E isso, para quem passou a vida tentando provar algo para si mesmo e para os outros, é assustador. Porque o controle dá a ilusão de segurança. Mas o que eu descobri é que nada é mais inseguro do que confiar apenas em si mesmo. Porque nós somos falhos, limitados, inconstantes. Já Deus é fiel, eterno, soberano. Ele vê o que não vemos. Ele sabe o que não sabemos. E mesmo quando tudo parece dar errado, Ele continua agindo para que no final tudo coopere para o bem daqueles que o amam. Esse tipo de entrega exige prática. Não é algo que acontece em um único momento de emoção. É uma decisão que precisa ser renovada todos os dias. Há dias em que tudo parece fácil, mas há outros em que o coração duvida, em que a mente questiona, em que o cansaço grita. E são nesses dias que a presença de Jesus se torna ainda mais evidente. Porque Ele não se ausenta quando fraquejamos, Ele se aproxima, Ele não nos acusa, Ele nos segura. E mesmo quando a fé parece pequena, Ele a honra, porque para Ele um coração sincero vale mais do que 1000 promessas vazias. Ele conhece as intenções, Ele vê além das palavras. E foi assim que eu descobri que Deus não espera a perfeição, Ele espera entrega. E nessa entrega, comecei a experimentar um tipo de cura que nenhuma terapia, nenhum conselho e nenhuma conquista poderia oferecer. A cura que vem quando a alma repousa em Deus. A cura que não apaga o passado, mas redime cada capítulo vivido. A cura que transforma vergonha em testemunho, que ressignifica os traumas e que coloca propósito onde antes havia apenas dor.
Entregar tudo a Deus não me poupou do sofrimento, mas me tirou do desespero. Porque agora eu sabia, não importa o que venha, eu não estou mais carregando o peso sozinho. E isso muda tudo. Porque quem caminha com Deus, mesmo no vale mais escuro, sabe que não está perdido, está sendo guiado. É impressionante como entregar tudo a Deus reorganiza o caos interno, sem que necessariamente o mundo ao nosso redor precise mudar. O que antes era fonte de angústia passa a ser suportável. O que era desespero torna-se espera com propósito. O que antes era ruído constante na alma cede espaço para o silêncio sagrado da confiança. Essa transformação é invisível aos olhos do mundo, mas gritante para quem vive. É como acordar de um pesadelo e perceber que a realidade é, na verdade, a promessa. O Espírito Santo começa a colocar ordem no que parecia irremediavelmente quebrado. E mesmo que as circunstâncias ainda estejam distantes do ideal, dentro de nós algo já floresce: paz. Não aquela que depende da ausência de guerra, mas aquela que é fruto da certeza de que não estamos sozinhos na batalha. Essa paz começou a se tornar minha bússola. Quando tudo em mim queria correr, ela dizia: espera. Quando tudo em mim queria gritar, ela dizia: silencia. Quando tudo em mim queria julgar, ela dizia: perdoa. Era como se, pouco a pouco, o próprio caráter de Cristo estivesse sendo esculpido em mim, não por esforço humano, mas por graça. E a graça tem esse poder de reconstruir o que parecia perdido, de transformar falhas em fundamentos, de trocar o fardo do perfeccionismo pelo alívio da dependência. Eu comecei a entender que não era mais sobre mim. Era sobre o que Deus estava fazendo em mim e através de mim. E isso mudou tudo. Porque quando o centro deixa de ser o nosso ego e passa a ser Jesus, até os nossos desejos são purificados. Passei a desejar menos as respostas e mais a presença. Menos os milagres e mais o relacionamento. Percebi que não precisava entender tudo, só precisava confiar. E confiar é muitas vezes caminhar sem ver, é seguir mesmo com medo, é obedecer mesmo sem compreender. E foi nesse lugar de obediência, ainda que trêmula, que as maiores mudanças começaram a acontecer. Não porque eu merecia, mas porque Deus é bom, porque Ele honra cada passo de fé, por menor que seja, porque Ele não despreza quem se aproxima com o coração quebrantado. E mesmo que o mundo não veja, Ele vê, Ele sabe, Ele recolhe cada lágrima, cada sussurro, cada entrega silenciosa feita no secreto. E é no secreto que a transformação mais profunda acontece. Quando ninguém está olhando, quando não há aplausos nem holofotes, quando a única testemunha é o próprio Deus. Foi ali que aprendi a orar com verdade, a adorar sem querer nada em troca, a depender dele como um filho depende do pai. E quanto mais eu me rendia, mais forte eu me sentia. Não uma força arrogante, mas uma força mansa. A força de quem sabe que, mesmo frágil, está nas mãos certas. E nessas mãos, a dor tem propósito, o tempo tem sentido e o fim nunca é o fim. É recomeço. Essa nova jornada me ensinou que a maior cura não está apenas no que Deus faz, mas em quem Ele é. E quando você descobre quem Ele é de verdade, tudo muda. Porque Ele não é apenas um solucionador de problemas, Ele é Pai, Ele é amigo, Ele é presença constante. E é essa presença que sustenta, consola, guia e transforma. Quando tudo em você diz que não vai dar, Ele diz: estou aqui. E é esse estou aqui que basta. Porque quem tem a presença tem tudo. E quem entregou tudo já não tem mais o que perder, apenas o que viver com Ele. Depois de entregar tudo a Deus, uma das maiores revelações que tive foi que a cura nem sempre vem como esperamos. Às vezes, ela não vem no toque imediato,
nem no milagre espetacular que tanto desejamos. Muitas vezes, ela chega em silêncio, de forma quase imperceptível, através de processos que, à primeira vista, parecem apenas dores prolongadas. Mas ali, no meio dessas dores, algo novo nasce. Deus cura não apenas aquilo que dói, mas principalmente aquilo que nos impede de viver plenamente o propósito dele. Ele cura traumas camuflados, ressentimentos escondidos, orgulho disfarçado de autossuficiência. E essa cura é mais profunda do que qualquer transformação exterior. Percebi que havia partes de mim que eu mesmo desconhecia. Motivações ocultas, dependências emocionais que pareciam normais, mas que roubavam minha liberdade interior. Entregar tudo a Deus foi também permitir que Ele revelasse essas áreas, e isso nem sempre foi confortável. Deus me mostrou que muitas vezes o que eu chamava de amor era apego. O que eu chamava de fé era controle. O que eu chamava de entrega era, na verdade, barganha. Ele não apontou isso com condenação, mas com amor. E nesse amor comecei a ser curado, não apenas dos sintomas, mas da raiz. A raiz da insegurança, do medo do abandono, da ansiedade por aprovação. Foi quando percebi que a verdadeira cura está na presença. Estar com Deus não elimina os ventos contrários, mas nos firma mesmo no meio da tempestade. Houve dias em que eu chorava e dizia: Pai, eu não entendo. E Ele apenas me abraçava em silêncio. Porque há curas que não vêm com explicações, mas com presença. E a presença dele é o bálsamo que acalma a alma, mesmo quando tudo em volta parece em ruínas. E quanto mais eu permanecia, mais eu era restaurado. Deus estava me ensinando que o maior milagre não era mudar o que me cercava, mas mudar quem eu era. E quando o interior muda, o exterior começa a se alinhar naturalmente, sem que a gente precise forçar ou controlar. Essa transformação começou a afetar minhas decisões. Comecei a dizer não para aquilo que antes eu aceitava por medo. Comecei a fechar ciclos que me aprisionavam por carência. Comecei a escolher o que me aproximava de Deus, mesmo que me afastasse de aplausos. Entregar tudo a Deus é uma escolha radical, mas libertadora. Porque quando você deixa o trono do seu próprio coração e permite que ele governe, tudo entra no eixo. A vida deixa de ser uma busca desenfreada por sentido e se torna um caminhar constante com propósito. E nesse caminho, você aprende a reconhecer as pegadas dele nos detalhes, nas portas que se fecham, nas pessoas que se vão, nos recomeços inesperados, nos silêncios que curam mais do que 1000 respostas. A maior cura da minha vida aconteceu quando parei de lutar contra os processos de Deus, quando entendi que o tempo dele é perfeito e que cada etapa tem um motivo. Comecei a olhar para trás e perceber que, mesmo nas fases em que me sentia abandonado, ele nunca deixou de me sustentar. Estava sempre lá, mesmo quando eu não via. E isso mudou completamente minha percepção. A vida não é uma linha reta cheia de conquistas previsíveis. É um percurso de altos e baixos, encontros e perdas, quedas e reerguimentos. Mas com Deus, cada curva tem um propósito. Cada pausa é um convite à reflexão. Cada dor pode se tornar um testemunho, e cada entrega é uma oportunidade de ver a glória dele se manifestar em nossas fraquezas. Quando entreguei tudo a Deus, precisei aprender a viver o hoje sem o peso do passado e sem a ansiedade do amanhã. Essa talvez tenha sido uma das lições mais difíceis, porque minha mente sempre tentou viver adiantada no tempo ou aprisionada nas lembranças. Mas o Espírito Santo começou a me conduzir de volta ao presente. A cada manhã, eu era lembrado de que o suficiente para aquele dia já havia sido providenciado, que eu não precisava resolver tudo de uma vez, que o pão de hoje bastava para hoje e o cuidado de Deus se renovava a cada amanhecer. Essa consciência me libertou de uma carga desnecessária.
A angústia do controle, a pressa da comparação, o medo do futuro, tudo isso começou a se dissolver na medida em que eu me permitia viver guiado, não pela minha ansiedade, mas pela paz que vem do alto. E nesse novo modo de viver, a confiança deixou de ser um conceito e se tornou prática diária. Confiar quando tudo está bem é fácil. Difícil é confiar quando não há sinal de mudança, quando a espera parece interminável e quando o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Mas foi justamente nesses momentos que percebi: o silêncio de Deus não é ausência, é trabalho oculto. Ele está agindo, mesmo quando não sentimos. Ele está preparando algo, mesmo quando nada parece estar se movendo. Comecei a olhar para minha história e perceber quantas vezes ele estava trabalhando nos bastidores, enquanto eu pensava estar sozinho. Quantas portas ele fechou por amor. Quantas quedas ele permitiu para me ensinar. Quantas lágrimas ele recolheu como sementes de cura. Essa percepção me ensinou a não lutar contra as pausas, a respeitar o tempo de Deus, mesmo quando meu coração queria correr. Porque correr fora do tempo é tropeçar em processos que ainda não amadureceram. E Deus, como Pai amoroso, não antecipa o que pode nos ferir. Ele não entrega promessas a um coração ainda imaturo, porque Ele se importa mais com quem estamos nos tornando do que com o que vamos alcançar. E essa verdade me reposicionou. Comecei a valorizar o que antes eu desprezava. O tempo de espera, o tempo de silêncio, o tempo de preparo. Era ali, longe dos holofotes, que minha fé estava sendo fortalecida. Porque fé não é apenas crer que algo vai acontecer, é permanecer firme mesmo quando tudo diz o contrário. E permanecer firme exigiu renúncia. Renúncia de pensamentos antigos, de hábitos que me distanciavam da presença, de relacionamentos que sufocavam meu crescimento. Deus começou a limpar, não só ao meu redor, mas dentro de mim. Algumas dessas limpezas foram dolorosas, mas necessárias, porque Ele só pode encher aquilo que está vazio de si mesmo. E para isso, Ele precisou esvaziar áreas onde meu ego ainda dominava. Comecei a perceber que a maior guerra espiritual não estava do lado de fora, mas dentro do meu próprio coração. Era uma batalha entre confiar e temer, entre obedecer e resistir, entre depender e controlar. E cada vez que eu escolhia confiar, um novo nível de liberdade nascia. A liberdade de não precisar entender tudo, a liberdade de não carregar pesos que não foram colocados por Deus. A liberdade de não viver mais baseado na aprovação dos outros. Essa liberdade não veio de uma só vez. Ela foi sendo construída, tijolo por tijolo, escolha por escolha, dia após dia. E hoje, olhando para trás, percebo o quanto fui transformado sem perceber. Deus não me mudou com trovões, mas com sutilezas. Ele me moldou no secreto, enquanto o mundo seguia seu ritmo. Ele me curou sem fazer alarde. E essa é a beleza da presença dele. Ela transforma sem precisar chamar atenção. O mundo busca espetáculo. Deus busca o coração. E foi quando entendi isso que pude descansar. Não mais na ilusão de que tudo precisa dar certo para que eu fique bem, mas na verdade de que tudo coopera para o bem daqueles que o amam, mesmo que por fora pareça caos. Deus é um pai que escreve histórias com perfeição, mesmo quando a caneta parece parada. E se hoje o cenário ainda é incerto, sei que Ele continua no comando. Porque entregar tudo a Deus não me tirou do mundo real, mas me deu uma nova forma de caminhar por Ele, com leveza, com direção e com fé. Houve um momento no meu caminho com Deus em que percebi que entregar tudo não significava perder tudo, mas ganhar algo infinitamente maior, intimidade com Ele. Essa percepção mudou a forma como eu via cada renúncia, cada dor, cada despedida. Porque o que o mundo interpreta como perda, o céu vê como lapidação. E não existe joia preciosa que não tenha passado por fogo. Eu estava sendo refinado.
E aos poucos, fui aprendendo a amar esse processo, mesmo com todas as suas exigências. Não porque fosse fácil, mas porque entendi que havia propósito em cada parte. Deus não desperdiça sofrimento. Cada lágrima que cai com fé se torna fonte de transformação. Foi nesse ponto da jornada que a presença do Espírito Santo se tornou mais evidente. Ele não gritava, não forçava, apenas sussurrava certezas ao meu coração. Era como se, no meio da confusão mental e emocional, surgisse uma voz doce, firme e constante dizendo: continue, você não está só. E isso bastava. Porque não é o quanto entendemos de Deus que nos sustenta, mas o quanto confiamos nele. E quanto mais eu confiava, mais ele me revelava pedaços de sua vontade. Comecei a perceber que aquilo que eu chamava de interrupções eram, na verdade, desvios planejados. Que portas fechadas eram livramentos. Que ausências eram espaços necessários para o novo chegar. E que a dor, por mais amarga que fosse, carregava uma unção que nenhuma alegria superficial poderia produzir. A intimidade com Deus me mostrou também o quanto eu ainda carregava pesos de um passado mal resolvido. Coisas que pensei ter superado, mas que voltavam em forma de reações, medos e desconfianças. E mais uma vez, precisei entregar. Dessa vez, não eram relacionamentos ou decisões externas. Eram emoções, lembranças, traumas. Deus queria curar mais fundo. E quanto mais eu permitia, mais ele aprofundava. A presença dele tocava em lugares que ninguém mais podia tocar. Nem palavras humanas alcançavam o que o toque do Espírito alcançava. E, surpreendentemente, onde havia dor, ele fazia nascer paz. Onde havia revolta, ele soprava mansidão. Onde havia ressentimento, ele plantava perdão. Não foi mágica, foi milagre diário. Um processo constante de morte e ressurreição interior. A partir daí, minha forma de enxergar o tempo mudou. Antes, eu via o tempo como um inimigo, algo que me atrasava, que me impedia de viver o que eu sonhava. Mas comecei a ver que o tempo, nas mãos de Deus, é um aliado. Ele é o cenário onde a graça opera com mais profundidade. Deus nunca se atrasa e também não se apressa. Ele age no momento exato, mesmo que não seja o momento que eu desejava. E nesse compasso divino, aprendi a descansar. Descansar não é desistir, é confiar tanto que a ansiedade perde espaço. É olhar para frente com esperança, mesmo que o horizonte esteja encoberto por nuvens. É seguir mesmo sem ver, mas com a certeza de que aquele que guia conhece o caminho. Essa certeza passou a ser minha base, nos dias bons e nos dias difíceis. Porque mesmo quando o céu parecia fechado, o meu espírito sabia que havia sol além das nuvens, e isso me manteve de pé. Não por força própria, mas porque fui sustentado pela fidelidade dele. Deus não me prometeu ausência de lutas, mas presença constante. E é essa presença que transforma tudo. Não importa o quanto a vida esteja desorganizada do lado de fora, se por dentro a alma encontrou repouso nele, já existe vitória. Porque o maior milagre não é mudar tudo ao nosso redor. É ser transformado por dentro, a ponto de não precisar mais que tudo mude para se sentir completo. Hoje, ao olhar para trás, percebo que os maiores avanços da minha vida não vieram dos momentos em que tudo estava dando certo, mas dos momentos em que eu estava mais quebrado, mais vulnerável, mais entregue. Foi ali que Deus pôde agir com liberdade. Foi ali que eu deixei de tentar ser forte e passei a depender da força dele. E essa dependência não me tornou fraco, me tornou livre, porque a verdadeira liberdade é saber que você não precisa controlar tudo para estar seguro. Basta confiar em quem te sustenta, e Deus é esse sustento, inabalável, incomparável, insuperável.
Foi no silêncio das madrugadas, quando todos dormiam e minha alma ainda gritava, que percebi o quanto eu precisava ser refeito por Deus. E foi ali, nas horas em que ninguém via, que o Espírito Santo começou a me ensinar o poder da rendição verdadeira. Há algo sagrado em se colocar diante de Deus sem máscaras, sem performance, sem tentar impressionar. Apenas estar. Apenas abrir o coração ferido e permitir que ele entre. Porque a verdadeira mudança não acontece nas grandes decisões públicas, mas nas escolhas silenciosas feitas no íntimo. É quando ninguém vê que Deus mais trabalha. É quando o joelho dobra em secreto, quando a lágrima escorre sem palavras, quando o peito aperta e a alma ainda diz: eu confio. E confiar nesse nível exigiu desapego. Não apenas das circunstâncias, mas das minhas próprias vontades. Eu havia aprendido durante toda a vida a lutar por controle, a tentar fazer as coisas acontecerem na força do meu braço. Mas no reino de Deus, o que prevalece não é quem corre mais rápido ou grita mais alto, mas quem sabe descansar em fé. E descansar em fé é abrir mão do orgulho de ser o próprio Salvador. É entender que não sou eu quem sustenta minha vida, não sou eu quem abre as portas certas, não sou eu quem define o tempo ideal. Tudo vem dele, tudo passa por ele, tudo é para ele. Essa consciência não me colocou num lugar de passividade, mas de confiança ativa. Comecei a fazer o que cabia a mim e a entregar com serenidade o que só cabia a ele. Foi nesse lugar de rendição que algo começou a florescer dentro de mim. Um senso de identidade que não dependia mais de circunstâncias externas. Antes eu me via pelos resultados. Se tudo estava bem, eu me sentia bem. Se as coisas desandavam, eu me desmoronava junto. Mas Deus foi me mostrando que a minha identidade não está nas minhas conquistas, nem nos meus fracassos. Está nele, e nele eu sou filho. Isso muda tudo. Porque filhos não precisam merecer amor, eles já são amados. Filhos não precisam se provar o tempo todo, eles já têm um lugar garantido no coração do Pai. E quando isso desce do intelecto para o espírito, tudo muda. A comparação perde força, a inveja desaparece, o medo do futuro é silenciado. Porque quem sabe quem é, não vive tentando ser mais que o outro, apenas permanece onde Deus o plantou. E permanecer onde Deus planta também exige coragem. Porque nem sempre o lugar onde Ele nos coloca é confortável. Às vezes é terra seca, às vezes é no deserto. Às vezes é no meio de pessoas que não entendem o que você carrega. Mas se Deus te colocou ali, há propósito. E foi nessa certeza que encontrei paz. Mesmo em lugares onde minha carne queria sair correndo, o Espírito me dizia: fica, há algo sendo construído aqui. E foi nesses cenários improváveis que vivi os maiores encontros com Deus. Porque Ele não está apenas nos lugares altos, mas também nas cavernas, nos vales, nos cantos esquecidos onde ninguém quer estar. Deus se revela com poder onde há entrega genuína. Ele se manifesta com glória onde há sede verdadeira. E isso me ensinou a parar de escolher lugares e começar a escolher presença. A presença dele passou a ser o meu norte. Não mais os resultados, não mais as expectativas, não mais os aplausos. Apenas a presença. E quando ela está, tudo muda. O lugar mais simples se torna sagrado. A rotina mais comum se enche de propósito. A dor mais intensa é abraçada por consolo. A solidão é preenchida por companhia. E a confusão interna é pacificada por uma voz que diz: eu sou contigo. Essa presença não depende de emoções, mas de comunhão. Ela não vem apenas quando estamos bem, mas permanece quando tudo parece estar desmoronando. Porque Deus não é visitante, Ele quer habitar. E quando Ele habita, tudo dentro de nós é transformado. Até o que parecia morto volta a respirar. Essa é a mudança mais profunda que experimentei. Saber que posso viver cheio, mesmo em meio a faltas. Posso ter paz,
mesmo quando não tenho todas as respostas. Posso amar, mesmo quando fui ferido. Posso seguir, mesmo quando não vejo o caminho completo. Porque quando Deus é tudo, o resto deixa de ser o centro. E nessa centralidade dele, tudo se alinha. Os sonhos que valem a pena, os caminhos que realmente edificam, os encontros que têm sentido eterno. E isso me ensinou que não há vida mais plena do que aquela vivida em constante rendição à vontade do Pai. Foi no meio do caos que finalmente compreendi o que significa ser sustentado por Deus. Não era apenas uma frase bonita ou um conceito pregado nos cultos de domingo, mas uma realidade viva que começou a pulsar dentro de mim. Quando tudo desabou ao meu redor e perdi aquilo que acreditava ser essencial, fui confrontado com a pergunta mais honesta da minha vida: o que sobra quando tudo vai embora? E a resposta veio no silêncio da dor. Sobra Deus. E se Ele permanece, então eu não perdi tudo. Porque o tudo que realmente importa nunca pode ser tirado. O resto são acessórios. Mas a presença, essa ninguém pode roubar. A presença dele se tornou meu refúgio em tempos de perda. Foi ali, sem máscaras, sem estabilidade, sem certezas, que percebi o quanto havia construído minha fé em bases frágeis. A fé que só funciona quando tudo vai bem não é fé, é comodidade. Deus começou a desconstruir tudo o que era superficial em mim, não para me punir, mas para me amadurecer. Ele sabia que dentro de mim existia um coração que desejava mais, mesmo que eu não soubesse como acessar esse mais. Então, ele me levou por um caminho estreito, desconfortável, mas necessário. E no meio da escuridão, ele reacendeu uma chama que eu nem sabia que ainda ardia. A chama da esperança real. Aquela que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que mesmo no escuro, ele continua sendo luz. E foi nessa luz que comecei a enxergar com outros olhos. O que antes parecia fim era apenas início. O que parecia perda era apenas a retirada de excessos. O que parecia castigo era correção amorosa. Deus, como Pai, nunca destrói por prazer. Ele reconstrói com propósito. E essa reconstrução começou dentro de mim. Não foi rápida nem fácil, mas foi real. Comecei a perceber como minha visão estava distorcida. Esperava de pessoas o que só o céu podia me dar. Colocava meu valor em mãos humanas e por isso me frustrava. Deus precisou permitir algumas rejeições para me ensinar que a aprovação dele é suficiente. Algumas portas precisaram se fechar para que eu aprendesse a não mendigar oportunidades, mas a confiar que os caminhos dele são perfeitos, ainda que invisíveis por um tempo. Esse aprendizado não veio por livros ou pregações, mas pela experiência crua de quem passa pelo fogo e escolhe não desistir. Porque sim, eu pensei em desistir. Houve dias em que a dor falou mais alto que a fé, em que o cansaço parecia maior que a esperança, mas em meio a esse turbilhão, uma certeza silenciosa me mantinha de pé. Deus ainda está comigo. E essa certeza, por mais frágil que parecesse, era mais forte que todo o medo. Foi ela que me empurrou adiante, que me fez levantar quando tudo dentro de mim gritava para parar. Porque no fundo, eu sabia que a promessa ainda era real. E que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não no meu tempo, não da minha forma, mas da maneira que realmente edifica, transforma e glorifica o nome dEle. Essa jornada me ensinou também a ouvir melhor. O barulho da dor é alto, mas a voz do Espírito Santo é firme. Ele não compete por atenção, mas se manifesta quando silenciamos o coração. Comecei a buscar mais do que respostas. Comecei a buscar direção. E quando fiz isso, as respostas vieram naturalmente. Deus não é um enigma para ser decifrado. Ele é um Pai para ser conhecido. E conhecer o coração do Pai muda tudo.
Passamos a entender que nem sempre a bênção vem no formato que esperamos, mas ela sempre vem no tempo certo. Que o caminho por onde ele nos leva pode parecer estranho, mas sempre nos conduz à cura que precisamos, ainda que inicialmente doa. A dor, inclusive, ganhou outro significado. Deixou de ser sinal de abandono e passou a ser sinal de tratamento. Deus não ignora feridas, ele trata. E tratar exige incisão, limpeza, espera. Mas depois vem a restauração. E não qualquer restauração. Ele não apenas cola os cacos, ele faz novo. Deus não é reciclador de vidas, ele é criador. E quando ele cria algo novo, até as marcas do passado passam a ter propósito. Aquilo que um dia me envergonhou, agora se tornou testemunho. Aquilo que me quebrou, agora me constrói. Porque tudo, absolutamente tudo, passa pelas mãos dele antes de chegar até mim. E se passou, é porque há um plano maior, mesmo que eu ainda não consiga compreender. Aos poucos, fui percebendo que a caminhada com Deus não é sobre saber para onde estamos indo, mas sobre confiar em quem está nos conduzindo. Isso parece simples, mas é uma das lições mais difíceis para o coração humano. A gente gosta de ter o controle, de prever os próximos passos, de saber o que vai acontecer amanhã, mas Deus não trabalha segundo a lógica do controle, ele trabalha segundo a lógica da confiança. E confiança verdadeira só se prova quando não há explicações. É fácil confiar quando tudo está claro, quando os sinais são evidentes, quando as bênçãos são palpáveis. Difícil é manter a fé quando tudo parece calado, parado, silencioso. Mas foi justamente nesse silêncio que a minha fé amadureceu. Deus me ensinou a não confundir silêncio com ausência, porque mesmo quando ele não fala, ele está. Mesmo quando ele não se manifesta da maneira que eu esperava, ele continua presente. E a presença dele, mesmo quando invisível, é suficiente para manter a alma viva. Aprendi a reconhecer os sinais sutis, os toques delicados do Espírito Santo no cotidiano. Um versículo que saltava da Bíblia, uma canção que dizia exatamente o que eu precisava ouvir. Um abraço inesperado, um pensamento que acalmava o coração, um sonho que trazia paz. Não eram coincidências, eram recados do céu. Pequenos lembretes de que eu nunca estive só, mesmo quando tudo em mim gritava o contrário. Essa percepção me deu outro tipo de sensibilidade. Comecei a entender que o reino de Deus não é feito de grandes espetáculos, mas de pequenas fidelidades. Não é nas multidões que ele mais se revela, mas na vida comum, no dia a dia, nos bastidores da existência. Comecei a valorizar as pequenas vitórias, os passos simples, as mudanças internas que ninguém via, mas que eram fundamentais para a transformação verdadeira. Porque a maior mudança que Deus faz em nós não é a que os outros aplaudem, mas a que só Ele percebe. E essa mudança acontece no secreto, longe das luzes, perto do altar, no altar da renúncia, da obediência, da paciência. E foi nesse altar que minha vontade foi sendo moldada, não de forma opressiva, mas amorosa. Deus não anula a nossa vontade, Ele a alinha com a dele. E quando isso acontece, tudo muda. Os desejos passam a ter outro foco. As orações passam a ter outro tom. Os sonhos passam a ter outro destino. O que antes era sobre mim, agora é sobre Ele. O que antes era para minha glória, agora é para o reino. Essa é a verdadeira conversão. Não apenas mudar de comportamento, mas mudar de centro. Saímos do trono e permitimos que Jesus ocupe o lugar que sempre foi dele. E isso não é fácil, porque o ego resiste, a carne grita, o orgulho luta. Mas o Espírito Santo, com sua paciência infinita, vai nos conduzindo com mansidão. Foi nesse processo que aprendi também a confiar nos tempos de Deus. Ele não tem pressa, mas também não atrasa. Ele se move na eternidade, e nós ainda estamos aprendendo a lidar com os minutos.
Por isso, a espera se torna um campo fértil para a fé. Porque quem aprende a esperar sem reclamar, amadurece. Quem aprende a adorar enquanto espera, cresce. E quem permanece firme mesmo sem ver resultados imediatos, está sendo treinado para algo maior. Não é que Deus se esqueceu, é que Ele está preparando o ambiente, está organizando os detalhes, está nos fortalecendo por dentro para que, quando a promessa se cumprir, estejamos prontos para sustentá-la com maturidade. Perceber isso me tirou de um lugar de ansiedade e me colocou num lugar de descanso. Descanso não como inércia, mas como confiança ativa. Eu seguia fazendo o que me cabia, mas sem o peso de tentar fazer tudo acontecer na força. Comecei a entender que há tempo de semear, mas também há tempo de regar, tempo de esperar, tempo de colher. E cada tempo tem seu valor. A pressa pode fazer a gente colher fruto verde, mas o tempo certo traz sabor, traz plenitude, e Deus sabe exatamente o momento ideal para cada coisa. Aprender a caminhar nesse ritmo me deu paz. E essa paz não veio das circunstâncias, mas da certeza de que estou sendo guiado por um Pai que me ama profundamente e que jamais me deixaria dar um passo fora do seu cuidado. Foi durante essa jornada de entrega que compreendi algo que mudou completamente minha forma de me relacionar com Deus. Ele não quer apenas transformar a minha história, Ele quer transformar a minha identidade. Perceber isso foi como tirar uma venda dos olhos. Eu buscava mudanças externas, respostas visíveis, portas abertas, curas emocionais, mas Deus estava interessado em algo mais profundo. Ele queria me mostrar quem eu realmente sou nele. E essa descoberta não aconteceu de uma vez, mas em camadas. Em cada momento de oração, em cada silêncio respeitado, em cada rendição sincera, Ele ia retirando as mentiras que me prendiam e revelando verdades que me libertavam. Eu acreditava que era fraco, indigno, pequeno demais para grandes promessas. A vida havia me convencido disso. As rejeições me empurraram para um lugar de invisibilidade. As comparações me colocaram em posições de inferioridade. Mas a voz do Espírito Santo começou a ecoar dentro de mim com uma força que nenhuma dor conseguia abafar. Ele dizia: "Você é meu filho, eu escolhi você, eu não cometo erros." E essas palavras repetidas no íntimo da alma começaram a curar as rachaduras deixadas por anos de engano. Comecei a me ver pelos olhos do céu, não mais pelas lentes da dor. Essa nova identidade trouxe um tipo de segurança que não depende das circunstâncias. Quando você sabe quem é em Deus, as opiniões alheias perdem o poder de te paralisar. A crítica não te destrói. O abandono não te define. A aprovação humana deixa de ser o combustível da tua motivação. Porque você passa a caminhar na certeza de que tem um lugar preparado, uma missão designada, uma unção específica. E não importa quem duvide, quem vire as costas, quem tente impedir, o que Deus determina, ninguém pode anular. E essa certeza se torna uma rocha onde a alma pode descansar, mesmo em meio às tempestades. Mas essa revelação não vem sem luta. O inimigo das nossas almas sabe que, se descobrirmos quem somos em Deus, nos tornamos inabaláveis. Por isso, ele ataca nossa identidade com força. Ele semeia dúvidas, acusações, memórias distorcidas. Tenta nos manter presos ao passado, à culpa, à vergonha. Mas a verdade de Deus é mais forte que qualquer mentira. E quando começamos a declarar essa verdade em voz alta, algo muda. Quando dizemos: "Eu sou filho, eu sou amado, eu sou perdoado, eu sou escolhido", o inferno treme, porque a identidade firmada em Cristo é a arma mais poderosa contra todo engano. Essa consciência me fez orar diferente. Antes eu orava pedindo livramentos. Agora oro pedindo entendimento. Antes eu pedia sinais. Agora peço sabedoria.
Antes, eu corria para fugir da dor. Agora, caminho com coragem, sabendo que Deus transforma cada dor em destino. A minha oração deixou de ser desesperada e passou a ser íntima. Passei a conversar com o Pai, não como quem tenta convencer um juiz, mas como quem se senta à mesa com alguém que já decidiu amar. E isso mudou tudo, porque a oração deixou de ser um ritual e se tornou um relacionamento. E quando a gente entende isso, orar deixa de ser obrigação e passa a ser prazer. Essa nova forma de viver me levou a um lugar de liberdade. E liberdade, ao contrário do que muitos pensam, não é fazer tudo o que se quer. Liberdade é ter domínio sobre o que antes nos dominava. É poder dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus. É reconhecer os próprios limites sem se sentir menos por isso. É parar de se comparar com outros e começar a se comparar com a versão de si mesmo que Deus sonhou. E essa versão não é perfeita, mas é autêntica. Ela erra, mas se arrepende. Cai, mas levanta. Chora, mas adora. E segue, mesmo quando não vê, porque sabe em quem tem crido. É nesse lugar que os milagres acontecem. Não apenas os milagres visíveis, mas os invisíveis. Os que ninguém vê, mas que mudam tudo. A cura de um trauma, a libertação de uma culpa antiga, o renascimento da fé, a restauração da identidade. Esses são os verdadeiros milagres, aqueles que acontecem quando a gente entrega tudo, inclusive aquilo que escondia até de si mesmo. E Deus, com seu amor incondicional, pega cada pedaço e faz novo, não como era antes, mas melhor. Porque quando Deus transforma, Ele não restaura como era, Ele eleva ao propósito. Chegar até aqui foi como atravessar um deserto, não um deserto vazio, mas um deserto sagrado, porque ali, na solidão dos dias em que nada fazia sentido, Deus revelou sua presença mais intensa. Foi no silêncio que Ele falou mais alto, foi na dor que Ele tocou mais fundo. E foi na minha entrega completa que Ele iniciou a maior mudança da minha vida. Agora eu entendo. Entregar tudo a Deus não significa perder, mas finalmente começar a viver. Compreendi que, por trás de cada porta que se fechou, havia uma nova direção sendo desenhada. Que por trás de cada não que eu recebi, existia um sim maior sendo preparado. Deus nunca atrasou, nunca se confundiu, nunca errou. Eu é que não conseguia ver. E tudo aquilo que um dia me feriu, agora carrega propósito. As lágrimas que outrora me sufocaram, hoje regam frutos que não existiriam sem elas. Porque Deus não desperdiça dor. Ele transforma, Ele redireciona, Ele reconstrói com pedaços que o mundo descartaria. E essa reconstrução não é apenas interna, ela afeta tudo. Meu olhar mudou, minhas palavras carregam mais vida, minha fé deixou de ser teoria e passou a ser experiência. Deus deixou de ser uma ideia e se tornou realidade. Presença, fôlego, caminho, refúgio, amigo fiel. Jesus deixou de ser apenas uma figura histórica e se tornou meu salvador pessoal, meu mestre, meu exemplo vivo. E o Espírito Santo, antes tão ignorado, agora é minha companhia constante. É Ele quem me consola, quem me direciona, quem me lembra que não sou mais quem fui. A maior mudança da minha vida não foi um milagre visível, não foi uma grande conquista material, foi a troca de tronos dentro do meu coração. Eu saí do centro e Deus entrou, e com isso veio a liberdade, porque só é livre quem se entrega, só vive de verdade quem morre para o ego, só encontra o caminho quem abre mão de controlá-lo. E essa rendição não é sinal de fraqueza, é a maior demonstração de força espiritual. Porque é preciso coragem para soltar, para confiar, para seguir mesmo sem ver, para amar sem garantias, para perdoar sem justificativas. Hoje eu posso dizer sem medo, valeu a pena, cada renúncia, cada noite em lágrimas, cada oração que parecia sem resposta. Porque nenhuma delas foi em vão,
Tudo foi colhido pelo céu, cada suspiro, cada pensamento escondido, cada pedido sussurrado. Deus viu tudo, e Ele continua vendo, continua ouvindo, continua moldando e continuará até que a obra esteja completa. Porque Ele é fiel para terminar o que começou. E o que começou em mim, essa mudança profunda, esse realinhamento espiritual, foi só o começo de algo ainda maior. Agora, quando olho para frente, não vejo mais incerteza. Vejo promessa. Vejo um futuro construído na rocha. Vejo passos dados com propósito. E mesmo que venham dias difíceis, e eles virão, eu sei quem me guia. Eu conheço sua voz, confio em sua mão, porque Ele já provou que é digno da minha confiança. Já me sustentou quando eu pensei em desistir. Já me levantou quando eu não tinha forças. Já me perdoou quando eu mesmo me condenava. Esse é o Deus que transformou minha vida. Não com fórmulas, mas com presença. Não com discursos, mas com amor. E se hoje você está ouvindo essas palavras, saiba que o mesmo Deus que me alcançou está batendo à porta do seu coração. Ele não te quer perfeito. Ele te quer disposto. Disposto a entregar. Disposto a confiar. Disposto a recomeçar. Porque a mudança que você busca não está em outro lugar. Ela começa aí dentro de você. No momento em que você diz, Senhor, eu te entrego tudo. A partir daí, o céu se move. A partir daí, o novo começa. A partir daí, você nunca mais será o mesmo. Porque quando a gente entrega tudo a Deus, Ele devolve a vida, a verdadeira vida.